Olá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre os representantes dos reinos plantários. Quais são os grupos, os grandes grupos que fazem parte do reino plantário? Então, assim, o reino plantário, ele é dividido em dois grandes grupos. Os grupos das criptógamas e o grupo das fanerógamas. Vamos pensar assim. Cripto, aqui ó, cripto, vem de cripta, fechado, escondido. Gamas é gametas, né? Então, quer dizer aqui, ó, que eu tenho gametas escondidos. Então, todos os seres, todos os grupos pertencentes às criptógamas, eles são seres que possuem os gametas escondidos. Esses gametas escondidos quer dizer que eles estão dentro de um esporo, né? Então, a reprodução deles é através dessas plantas, é através de esporos. E dentro das criptógamas, eu vou ter as briófitas e as pteridófitas, tá? Lembrando que as duas, a reprodução é por esporos, né? E aí a gente tem outros aspectos interessantes sobre elas, né? Essas plantas, elas não possuem sementes. Então, não geram sementes, só vão gerar esporos. E outro fato interessante sobre elas é que a briófita, ela é avascular. O que quer dizer avascular? Ela não possui vasos condutores, nem o xilema, nem o floema, tá? Por que que não possui? Vamos pensar. O que é uma briófita? É um musgo e uma hepática. Esse tipo de planta, ela é muito pequenininha. Então, eu não preciso ter um vaso condutor para passar a minha água ou minha seiva de uma célula para outra, né? Ela vai passando por um processo simples, né? De passagem de seiva de uma célula para outra. Que a gente lembra do transporte passivo lá, né? Então, geralmente, essa seiva ela é passada por um tipo de transporte passivo, de uma célula para outra. Então, os representantes aqui são os musgos e as hepáticas. Ah, o que é isso? É, elas, esse tipo de planta, elas vivem em um habitat muito úmido, né? Por exemplo, quando chove bastante, durante uma semana, aí você sai na calçada, você escorrega. Então, aquilo ali, né, aquela plantinha verde, aquele negocinho verde que cresceu na calçada, é o musgo. E ele sempre está em lugares bem úmidos. E ele, em sol, em calor, ele morre muito fácil. E eu tenho as pteridófitas. As pteridófitas já são plantas vasculares, porém, ela não tem vasos condutores definidos, tá? Então, são bem vasocondutores mais simples. Quem são as pteridófitas? São as samambaias e as avencas. Samambaias é aquelas plantas ornamentais, né? E avencas também são ornamentais. Elas parecem muito com as samambaias, então tem pouca diferença de uma para outra. É, a maioria das pessoas acha que chama tudo de samambaias. Esses vegetais, né, essas plantas aqui, tanto as briófitas como as pteridófitas, são conhecidas como os vegetais inferiores. Por quê? Por conta dessas características que a gente já falou. Eles não possuem sementes, as briófitas não possuem vasos condutores, são avasculares, né? E elas vão se reproduzir por esporos. Diferente aqui, ó, das fanerógamas. O que quer dizer fane, né? Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou ter fane é aberto, é espaçoso, tá? Então, quer dizer, gamas é gametas. Então, eu tenho gametas espaçosos, em lugar espaçoso, em lugar aberto, né? Então, eu vou ter gametas abertos. Então, quando a gente está falando de fanerógamas, a gente está falando de plantas que se reproduz por
sementes. Então, eu tenho sementes, a produção de sementes. Então, dentro das fanerógamas, eu vou encontrar dois grupos também, que é os gimnospermas e angiospermas, tá? As gimnospermas são as plantas que não têm fruto. Elas não possuem nenhum tipo de fruto, tá? E as angiospermas são as plantas que produzem frutos. E esses dois grupos aqui, são plantas vasculares. E então eu vou encontrar já bem definido tanto o vaso xilema como o vaso fulema, né? Lembrando que o xilema ele vai conduzir seiva bruta e o floema seiva elaborada. Então, são plantas também superiores, né? Vegetais superiores. São plantas maiores, ok? Exemplo de gimnosperma é o pinheiro do Paraná, né? Araucária. São tudo plantas que não têm fruto. E as angiospermas são plantas que têm fruto. Qualquer planta que produz fruto, como mangueira, cajueiro, laranjeira, abacateiro, né? Todo esse tipo de plantas. E são conhecidas como vegetais superiores, por serem mais complexas, né? Por apresentar características mais complexas. E aí aqui a gente tem 4 exemplos dos grupos, né? Então tem as briófitas, ó, bem pequenininhas, né? As pteridófitas, as samambaias. As gimnospermas, aqui é uma araucária. E as angiospermas, aqui é uma maçã. Então, aqui eu vou ter, ó, aqui eu não vou ter vaso condutor, tá? Não vou ter semente, não vou ter fruto. Aqui eu tenho esporos. Aqui também eu tenho esporos, eu tenho vasos condutores, mas eu não tenho semente e não tenho fruto. Aqui nas gimnospermas, eu tenho vasos condutores, eu não tenho esporos, mas eu tenho sementes e eu não tenho fruto. Nas angiospermas, eu não tenho esporos, eu tenho vasos condutores, eu tenho fruto também e sementes. Qual foi a sequência evolutiva dos vegetais? Vamos partir, lembra, os vegetais, o ancestral comum deles vem de algas, das algas verdes. Então, ali das algas verdes, eu tive duas linhagens, a linhagem das pteridófitas e a linhagem das pteridófitas e a linhagem das briófitas, tá? Da linhagem das pteridófitas, eu ramifiquei também em duas outras linhagens, que aí eu tive as gimnospermas e a angiospermas. Vai ficar melhor aqui, ó, agora. Então, assim, no aspecto evolutivo, acredita que os vegetais evoluíram a partir de um grupo de algas pluricelulares. As algas não possuem raiz, caule e nem folha. Não possuem também vasos condutores que de seiva, pois são aquáticas, né? Elas absorvem substâncias por toda a superfície do talo, que é permeável. Aí o que então? Então a gente tinha essas características aqui da alga verde. E a partir dessa alga verde, a gente desenvolveu todas as outras características no processo evolutivo. Então eu tenho aqui, ó. A partir da alga verde, esse meu ancestral aqui, ele desenvolveu embrião multicelular, arquegônios e anterídeos, né? O que é arquegônios e anterídeos? São gametas, tá? Então, aonde eu tenho a minha produção de gametas aqui. Então, já bem definido. E aí, eu ramifiquei para as briófitas aqui, ó. Eu tive o grupo das briófitas. Depois, surgiu uma outra característica, tá? Então, ramifiquei para briófita e eu tive uma outra ramificação. Essa outra ramificação, surgiu algumas novas características, que são os porófitos dominante, os vasos condutores e as folhas e caule. Aqui nas nossas briófitas eu não tenho caule, ok? E nem folhas. E aqui, ó,
aqui eu já vou ter folhas, eu vou ter caule, vasos condutores, mesmo que seja simples, e eu vou ter um esporófito dominante, né? Que aqui também não. Esses esporófitos aqui, ó, é o processo de reprodução. E aí eu vou ter uma ramificação aqui dentro dessas características para as pteridófitas. E aqui eu já começo um grande grupo de plantas vasculares. Aqui eu tenho as pteridófitas e eu vou ter outro tipo de ramificação. Essa outra ramificação surgiu mais algumas características, que são as plantas com sementes e crescimento lateral. Então, eu vou ter uma semente onde vai guardar meu embrião. E agora, minhas plantas, elas vão crescer lateralmente, né? Então, eu vou ter a formação do meu tronco. Então, aqui, ó, eu tive essa ramificação e deu origem às gimnosperma. Mas eu ramifiquei novamente, eu tive outra ramificação aqui. E dessa outra ramificação surgiu mais características, que são as flores e frutos, que deu origem às angiospermas. Então, as angiospermas, elas vão possuir flores e fruto. Só para a gente analisar aqui o cladograma, né? Então, as angiospermas, elas vão ter todas essas características, mais flores e frutos, tá? As gimnospermas, todas essas sementes e crescimento lateral, aqui, ó. As pteridófitas, essas características aqui, ó, vasos condutores, folha e caule, tá bom? Então, aqui, ó, a partir das gimnospermas, eu tive uma característica evolutiva bem interessante, que é plantas com sementes, que antes aqui não tinha. As pteridófitas, lembra que elas se reproduzem por esporos. Ok? E aqui vamos falar um pouquinho dos vasos condutores, que a gente já falou, né? Então, só para vocês terem uma noção, aqui é uma foto do microscópica, né? Aqui é o corte, onde você consegue ver legal o xilema da planta, que são esses bolinhas aqui, tá? Ó, aqui também dá para a gente ver os vasos condutores, tá? Aqui também são vasos condutores. E é aquilo que a gente já está conversando, né? A seiva bruta é absorvida pela raiz e percorre pelo vaso xilema e vai lá para as folhas, né? A seiva elaborada vem das folhas, percorre todo o vegetal através do floema para levar o nutriente para a planta. No decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram, tais como os órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais, que são as raízes, epiderme com revestimento para impedir a desidratação, células especiais chamadas estômatos, que permite a troca de gases entre o vegetal e a atmosfera, que aqui é o vapor de água. Então, esses aqui são os estômatos. Ó. Os estômatos, como eu já falei, eles ficam localizados, eles podem estar localizados em várias partes da planta, mas principalmente embaixo das folhas, dependendo do ambiente, né? Se for, por exemplo, uma floresta úmida, né, que não seja muito quente, geralmente é dos dois lados da planta. Mas se for uma floresta que já é mais quente, ele vai ser só por baixo, né? E aí, se for uma planta que vive num deserto ou se fica numa região mais extrema, ela vai ter pouquíssimos estômatos, tá? Então, aqui, o que acontece? Os estômatos, eles são regulados através da luz, né? Então, por exemplo, quando a planta recebe bastante luz, quer dizer o quê? Que ela tá realizando fotossíntese. Então, eu vou ter uma concentração maior de água naquela planta. Então, aí ele abre para liberar vapor de água.
Quando a planta, quando não tem luz incidindo nessa planta, esses estômatos fecham. Por quê? Eu não posso desperdiçar água, porque agora eu vou ter uma concentração menor de água, tá? E essa concentração, esse processo de fechamento e abertura dos estômatos, regula todo o processo de circulação de seiva dentro da planta, tá? Isso aí também regula a temperatura da planta, ok? E a quantidade de água dentro da planta. Por quê? Se eu tenho bastante água dentro de uma célula, o que pode acontecer com essa célula? Ela pode explodir, tá? Então, ela pode matar a quantidade. Se eu tenho muita água em excesso, né, dentro de uma célula, essa célula pode morrer. Então, é a mesma coisa. Se eu tenho pouca água dentro da célula, essa célula também pode morrer. Então, eu preciso regular essa quantidade de água, tá? E essa regulação acontece pelo processo de transpiração, que é realizada pelos órgãos chamados estômatos das plantas. Acho que é isso. É legal, é isso, tá? Esse processo, os estômatos é muito importante, né? E a gente tem que saber que ele tá ali para regular. Outra coisinha. Quando a gente fala assim, a Amazônia, ela não é o pulmão do mundo, né? Isso já tá claro, ela não é o pulmão do mundo, porque o gás oxigênio que ela produz, ela utiliza no processo de respiração. Mas a Amazônia, ela é fundamental para o ciclo chuvoso. Por quê? Porque o que ela está mandando? Aquele tanto de árvore, o que ela está fazendo? Processo de transpiração. E o processo de transpiração elimina o quê? Vapor de água. E esse vapor de água todo liberado na atmosfera vai formar o quê? Nuvens, né? E essas nuvens formadas, elas não ficam ali em cima da floresta amazônica apenas, né? Essas nuvens formadas, elas são carregadas pelas massas de ar, pelos ventos, e elas vão ser levadas para as outras regiões, né? Tanto do Brasil como da América do Sul inteira, e para formar os ciclos de chuva, né? Então, por isso que a Amazônia é muito importante. Então, se eu tenho, igual está aconteceu as queimadas, os desmatamentos da Amazônia e tal, vai desregular esse processo de chuva, tá? Por quê? Porque quanto menos árvores eu tenho, menos vapor de água eu vou liberar para a atmosfera. Quanto menos vapor de água eu tenho na atmosfera, menos nuvens eu vou estar formando. Com menos nuvens eu tenho, menos chuvas eu vou ter também. Tanto na região da Amazônia, como também nas regiões do Brasil inteiro e da América do Sul. Então, esse é um ponto muito importante das plantas, né? Elas auxiliam nesse ciclo chuvoso, pelo processo de transpiração dela, que elimina o vapor de água para a atmosfera. E a reprodução. As plantas, no processo evolutivo, elas desenvolveram algumas formas, né, de reprodução, de acordo com o ambiente que elas estavam. Então, como a gente já falou, as pteridófitas e as briófitas, elas se reproduzem por esporos. Né? Já as gimnospermas e angiospermas, eu vou ter o processo de semente e flor e fruto. Então, assim, nos próximos vídeos, eu vou explicar cada grupo e aí vou falar um pouquinho da reprodução de cada grupo, para ficar bem claro para vocês como cada grupo se reproduz, tá bom? Então, esse vídeo vai se encerrar aqui agora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.